Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e gratidão a Deus, por mais essa oportunidade da gente estar reunido aqui nessa casa tão maravilhosa, onde a gente tem a oportunidade de aprender bastante e de trabalhar também, porque a casa oferece estudo, oferece trabalho. Então, as pessoas que têm vontade de participar, tá? É só conversar com a gente, que aí a gente orienta, tá bom? Sábado nós não teremos a sopa, porque a gente faz a sopa quinzenal, mas a gente pica os legumes. Então, sempre precisa de auxílio. A partir das 10h30, tá? Porque antes não tem legumes ainda. Então, não adianta vir um pouco antes, porque não tem como ajudar. E aí a gente pica e congela, porque como a gente faz muita sopa, se nós não congelar esse legumes, a gente não dá conta, não tem suficiente. Faz 2 caldeirões enormes, aqueles bem grandão. Então, a gente precisa de muitos legumes. E, graças a Deus, a gente tem ganhado a carne também, porque a nossa carne estava bem pouca. Mas sempre tem os corações generosos, que sensibilizam. Então, a gente precisa de ajuda. E agora é um convite, a Oficina do Sentimento, que é um curso de autoconhecimento que a casa oferece. Nós vamos iniciar uma nova turma, quarta-feira, dia 31. Tá? Quem já fez, tem muita gente aqui que já fez, sabe que é um divisor de água na nossa vida, tá? Esse curso de autoconhecimento, na minha opinião pessoal, é um curso de autoamor, que a gente aprende a olhar para nós, entender por que a gente não faz aquilo que a gente quer, por que a gente sente coisas que a gente não gostaria mais e como que a gente trabalha com isso para melhorar essa relação conosco mesmo, e a partir daí a gente vai melhorar a relação com o outro e com tudo, tá? Então fica aí o convite. Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesma. A gente esquece a última parte. A gente quer amar o próximo, se doa demais, espera a recompensa e não vem, às vezes, do jeito que a gente queria e nem pela pessoa que a gente gostaria. E aí a gente se magoa, ou a gente se culpa. Então, essa oficina são 14 aulas que vai trabalhar cada dia um sentimento, tá? A culpa e o auto-perdão, o orgulho e a humildade. Então, são vários temas que a gente... a indiferença e o afeto proclamado, porque a gente tem tanta dificuldade de falar que ama os nossos entes queridos. A gente tem um travamento. As crianças não, As crianças, como o orador da semana passada falou, as crianças pequenas, elas têm uma facilidade. Eu tenho uma netinha de 3 anos, hoje acho que ela falou, ela esteve comigo ontem, hoje, falar que me ama assim é a coisa mais fácil. Vovó, eu te amo. Quem tem netinho pequeno aí sabe. É incrível como eles têm facilidade. E nós, adultos, temos essa dificuldade. Então, na oficina, a gente vai aprender também a vencer essa dificuldade e falar para aquelas pessoas que a gente ama, para depois, quando às vezes elas partem, aí vem aquele sentimento, nossa, por que eu não falei que amava aquela pessoa, que eu amava tanto? Então, é um curso maravilhoso, gente, são 14 aulas. A gente trouxe esse curso em 2007 para nossa casa e nós trouxemos lá do Eluz. Ele foi montado pelo professor Rodrigues. Houve algumas alterações, porque a gente está sempre em contato, ele sempre passa para a gente algumas reformulações, mas a gente ainda mantém o mesmo formato, tá? E é maravilhoso, vale a pena, quem tiver disponibilidade, das 8 horas da noite até as 10 horas, porque tem uma parte teórica e tem uma parte em que a gente dialoga sobre o tema e que é muito bom. Então, tá aí o convite aberto e é um curso que vale a pena, tá bom? Gratuito. Porque hoje, a gente tem aquele pessoal que trabalha na área de coach, de inteligência emocional, que as empresas geralmente
contratam, ou às vezes as pessoas até participam aí, que custa bem caro, tá? E é às vezes no final de semana, ou uma tarde, ou algumas horas. E aqui são 14 semanas gratuitas, e vale a pena. Então fica o convite. Aí eu vou chamar a Cecília para fazer a oração inicial, e depois o Frederico Guerra, né, que já esteve conosco outras vezes. A gente quer agradecer que ele está conosco essa noite. Ele vem pela USE e vai trazer uma mensagem maravilhosa, com certeza, como das outras vezes. Então a gente quer agradecer muito. Aí a Cecília vai fazer a prece e depois ele vai conversar com a gente, trazer a mensagem. Então vamos nesse momento, serenando os nossos corações, esquecendo tudo que vai lá fora e nos preparando para recebermos a mensagem da noite de hoje. Te pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoe com a Tua paz, com a Tua misericórdia, para que os nossos corações se abram para essa semente de amor que é o Teu Evangelho. Permita, Senhor, que os amigos espirituais aqui presentes possam estar conosco, nos envolvendo em vibrações de tranquilidade, de paz, bem como o nosso orador, para que ele possa se sintonizar com seu anjo da guarda, seus orientadores espirituais, para que possamos, nesse banquete espiritual, darmos graças, Senhor, por tanta bênção que recebemos. Com a prece do Pai Nosso, daremos então início aos estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal, que assim seja. Quer colocar aqui? Não, não precisa. Boa noite. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos. Eu quero fazer hoje alguns comentários sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nesse capítulo tem várias passagens evangélicas e eu vou atentar para uma delas, então. Diz assim: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 14 a 16. Quando a gente fala de criança, é muito bom, né? As crianças são a alegria. Só que os adultos pecam quanto às crianças. Quem aqui já criou filhos? Pois é, cometeram um erro. Porque a gente não cria filhos. Não. A gente educa. A gente educa. Primeiro porque os filhos não são nossos. Os filhos absolutamente não são nossos. Nós temos um apego imenso àquelas criaturinhas. E nós falamos, meu filho. É um apego absurdo, mas nós nos esquecemos que ali naquele corpinho tem um espírito. Ou é um espírito quem anima aquele corpinho. E esse espírito, ele pode ser tão velho ou até mais do que nós próprios.
e com certeza absoluta não fomos nós quem criamos aquele espírito. Então não são filhos nossos. São filhos de Deus que estarão sob a nossa guarda e orientação por um determinado período de tempo. Esse é o papel que nós deveríamos desempenhar. Quem aqui gostaria de já estar vivendo num planeta de regeneração? Todo mundo, não é? Pois é, mas se nós continuarmos fazendo como fazemos com as crianças, sabe quando que nós vamos estar habitando um planeta de regeneração? Nunca é uma coisa muito forte, né? Porque se a gente não quiser cumprir o papel que nós devemos cumprir, nós vamos embora para outro lugar e vem outras pessoas que vão dar continuidade. Porque foi a pergunta que Kardec fez ao Espírito de Verdade. E se eu não der conta? E se eu falhar? O Espírito de Verdade passou a mão na cabeça do Kardec, né? Falou, não, nós vamos estar sempre do seu lado, você não vai falhar. Foi assim que ele falou? Foi nada. Ele falou, se você falhar, nós arrumamos outro. Simples assim. Quando a missão tem que ser cumprida, ela será cumprida de uma forma ou de outra. Então, no Evangelho, Kardec coloca lá para a gente que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. A gente vê que as crianças, elas realmente são simples, são humildes. As crianças não guardam rancor. Elas, no momento, elas podem ficar chateadas, dá 30 segundos, já estão brincando juntos novamente com os coleguinhas. Mas nós, adultos, nós brincamos aquela brincadeira assim, né, que a gente falava, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Não é? Contraria para ver. Então, a criança... e outra coisa, eu não sei se vocês já repararam, né? Porque não é tão difícil também de reparar isso. Mas a infância do ser humano, ela é a mais longa do reino animal. É a mais longa. Por quê? Por que isso? Tudo tem um sentido, tudo tem uma causa. Quando nós despertamos a nossa consciência, quer dizer, nós passamos a nos tornar uma individualidade e começamos a marchar no progresso evolutivo espiritual, então nós passamos a depender uns dos outros. Os filhos dependem dos pais para a sua educação, orientação, amparo durante o período da infância. E que Kardec coloca para a gente é que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Nesse período, ele é mais maleável. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida. Porque depois que passa o período da infância, o espírito começa a tomar, vamos dizer assim, ou retomar a sua verdadeira personalidade. E se esse espírito não foi educado, o que vai acontecer com ele? Será que ele vai ter facilidade para poder
romper com as suas dificuldades, para vencer os seus vícios? Porque todos nós, todos, sem exceção alguma, trazemos inúmeros vícios conosco. E nós estamos aqui justamente para combater ou para educar esses vícios. Então, o período mais propício para isso é o período da infância. Porque nós podemos começar a incutir uma transformação no caráter daquele espírito renascente. Agora, se nós não fazemos isso, o que vai acontecer com o planeta? Todos nós vamos ficar esperando que uma fada apareça com a sua varinha de condão e faça plim! Esse planeta agora é de regeneração. Sem trabalho não vai acontecer. Para que o planeta se torne um planeta de regeneração, nós temos que nos regenerar. Agora, se nós não fazemos isso conosco, não damos o exemplo, o suporte para aqueles que chegam, quando que o planeta vai se transformar? Quando? Essa é uma pergunta, né? Então, nós precisamos pensar sobre tudo isso. E aí a gente pensa, mas isso aí então cabe só aos pais? Não. Cadê a avó com a netinha de 3 anos? Cabe à avó também. Cabe ao avô. Cabe aos tios. Cabe ao irmão mais velho. Cabe a todos nós. Porque nós devemos ser o exemplo. Porque a criança, se você falar, faça isso, e ela te ver fazendo outra coisa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que você falou para ela fazer? Não. Ela vai te copiar. Ela vai fazer o que você está fazendo. Então você, ou quando eu digo você, é claro, nós, todos nós, somos exemplo para as crianças. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou ao Espírito de Verdade: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E o Espírito de Verdade responde: o espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Não é criação, é educação. Porque todo problema nosso, do planeta Terra, ele é educação. Educação. Não é instrução. Instrução é uma coisa, educação é outra. Então, todo o nosso problema chama-se educação. Os pais hoje, eles querem dar aos filhos tudo de material, mas esquecem do principal, o exemplo moral. O exemplo moral. Então nós, na verdade, nos esquecemos daquilo que nós verdadeiramente somos. O que nós somos? Quem falou aí? Espíritos. Nós somos espíritos. Mas nós passamos a nossa jornada aqui, enquanto encarnados, pensando que nós somos seres materiais. Porque nós passamos a maior parte do nosso tempo correndo atrás das coisas materiais.
E nós esquecemos do principal. Nós corremos atrás de coisas que têm preço e esquecemos de buscar as que têm valor. Nas coisas materiais, tudo nós podemos colocar preço. Mas nas coisas espirituais não existe preço. Existe valor. Então nós precisamos pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo com as crianças? No livro Consolador, que é um livro também de perguntas e respostas, onde foram feitas as perguntas a Emmanuel, e ele então responde, na questão 108, foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel: onde a base mais elevada para os métodos de educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda educação, no sagrado instituto da família. Mas quando a gente fala de família hoje, parece que a família virou uma coisa assim que é descartável. As pessoas se juntam e se separam como a gente troca de roupa. E aqueles que chegam e que estariam sobre a nossa responsabilidade, ficam, como diz o ditado, a Deus dará. E o exemplo? E a responsabilidade? Então, nós temos que valorizar a família. Eu tenho 31 anos de casado. 31 anos fazendo o culto do Evangelho no lar. Então, se eu leio o Evangelho uma vez completa por ano, quer dizer que nós já lemos lá em casa 31 vezes. Fora as vezes que a gente pega para poder preparar alguma fala. E o Evangelho é extremamente importante. Porque, como diz Emmanuel aqui, as noções religiosas, as duas que estão sob a minha guarda e que quase já não dependem mais de mim, né? Desde a gestação, participam do culto do Evangelho no lar. E nunca teve um dia que elas falassem, eu não quero participar, porque elas sabiam que criança não tem querer quando é um dever. Acontece que hoje os pais não são mais pais, não têm autoridade sobre os filhos. Eles desceram, como diz Rossandro Klinge, que é um orador espírita lá da Paraíba, que é psicólogo também, eles desceram para a condição de amiguinhos dos filhos. E nós nos esquecemos que nós não devemos ser amiguinhos dos filhos. Nós devemos ser pais. Porque nós responderemos à espiritualidade da nossa responsabilidade sobre aqueles que vieram sob a nossa guarda. Se nós cumprimos bem a missão, ótimo. Mas se nós não cumprimos, nós seremos responsabilizados. Isso será cobrado de nós. Nós precisamos pensar sobre isso. Na questão 110 do livro Consolador, então, foi feita a pergunta, que vai dar quase na mesma resposta, mas é interessante. Qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar.
onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que somente o lar pode edificar o homem. Mas acontece que hoje nós estamos tornando as escolas como depósito de crianças. Os pais querem impor aos professores a tarefa de educar o filho ou os filhos que eles não conseguem educar. Agora, se o pai e a mãe têm 1 ou 2 filhos e não consegue educar, como é que um professor que tem 30, 40 alunos na sala vai conseguir educar alguém? Esse professor mal consegue transmitir o conteúdo para instruir aquele ser. Então nós precisamos pensar o quanto nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Porque nós precisamos repensar essa responsabilidade, que é de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada avó. Porque infelizmente ainda tem aquela história, né? É menino criado com avó. Aí já sabe por quê, né? O meu irmão caçula era o queridinho da avó materna. E a gente morava numa cidade lá em Goiás chamada Jaraguá, que é onde eu nasci. E ele ia passear na casa da avó em Goiânia. Mas esse menino, quando voltava, mas voltava insuportável. Insuportável. Mas desde aquela época eu já era meio linha dura, né? Então a gente punha ele na linha logo nos 2 primeiros dias. Ah, tinha que voltar. Não tinha quem aguentasse, quem suportasse. Tanta manha. Eu não sei se vocês já viram os pais que vão ao supermercado com os filhos, porque parece que supermercado virou local de passeio, né? Da família. Levam os filhos, põe dentro do carrinho, aí vai comprando, aí o menino passa perto da prateleira, já pega aquilo ali, e se a mãe ou o pai manda devolver, mas eu quero. Minhas filhas nunca fizeram isso. Sinceramente, eu não sei porquê. Eu não faço ideia, sério mesmo, por que elas nunca fizeram isso. Mas diz o ditado que a formiga sabe a folha que pica. Então, nós precisamos pensar que é melhor a gente fazer com que a criança entenda as dificuldades pelas quais ela terá que passar aqui, nessa jornada física, com amor, com disciplina, do que a gente deixar que ela aprenda por conta própria depois no futuro. Porque aí o sofrimento é muito maior. E a vida não alisa para educar. Não alisa. Então nós precisamos pensar sobre isso. Em Fonte Viva, Emmanuel coloca assim para a gente: não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito remanescente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Porque a criança, ela só está num corpinho infantil. Ali é um espírito antigo, que traz
muitos vícios. E como disse o Chico num vídeo que eu assisti, todos nós, na esmagadora maioria, nós somos oriundos do umbral. Que a gente pensa que nós viemos de um lugar celeste, maravilhoso, e viemos parar aqui sofrendo, a gente não sabe nem porquê. Cair aqui de paraquedas. Não, gente. Nós viemos, segundo o Chico, do umbral. Então, esses que nós recebemos também como filhos e que estão naqueles corpinhos, são tão lindinhos. São espíritos também que vieram do umbral. E se nós deixarmos que a personalidade dele domine, aí a gente vai penar. Por isso nós devemos utilizar o período da infância para o ensinamento moral para aquele ser. É o exemplo que nós devemos dar. Nós não devemos deixar que a criança demonstre atitudes de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Nós não devemos. Mas o grande problema também é que nós hoje estamos, eu não sei nem se existe essa palavra, mas nós estamos adultizando as crianças. Ou seja, nós estamos tornando as crianças adultas antes do tempo. Meninos de 10, meninas de 10 anos já estão adultos. Eu com 12 anos eu era um bocoió. Chegava gente estranha em casa, eu corria para dentro do quarto. De vergonha. Agora fica falando aqui, né? Para esse tanto de gente. Ficou sem vergonha. Então nós precisamos olhar para essas crianças, para que a gente possa realmente educá-las, para que eles se tornem pessoas adultas voltadas para o bem, voltadas que dê ou que contribua para a corrente pela transformação do planeta Terra. Porque o planeta Terra só se tornará um planeta de regeneração quando nós estivermos regenerados ou regenerados. Então a gente tem que preparar as crianças, porque elas são o futuro. Serão futuros médicos, advogados, dentistas, administradores públicos. Aí a gente pensa, nossa, mas existe tanta corrupção na política. Será por quê? Será que é uma coisa assim que é absurda? Não. Isso aí as crianças já foram educadas desse jeito, criadas para ser desse jeito. Elas querem se dar, o ser humano quer se dar bem. E se dar bem significa ganhar muito dinheiro, não importa como. Mas eu acho que foi o Cortella que falou, teve uma frase que ele diz que o mundo já está cheio de pessoas que se dão bem. Nós precisamos de pessoas que façam o bem. Então nós temos que pensar. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel coloca assim para a gente. Preconiza na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação de caráter no lar.
Eu, até uma certa idade, a gente era educado a chegar um time em casa, bença tio. Para os pais, à noite ou de manhã, sempre, respeitar os mais velhos. Na escola, Deus me livre se chegasse um recado da professora falando que a gente tinha sido mal educado lá dentro da sala. Lá em casa era assim: vai buscar a vara na goiabeira. Eu, graças a Deus, eu quase nunca busquei. Mas um irmão que vem depois de mim, E uma vez ele quis ser esperto, ele foi numa conversa de um primo e falou assim: deixa de ser bobo, papai, pega uma vara que quebra logo, você apanha menos. Apanhou 2 vezes. Tá? Aí fala assim: Frederico, mas a sua mãe bateu em você? Bateu, e eu agradeço imensamente isso que ela fez por mim. Não estou aqui fazendo apologia a bater em ninguém. Mas eu estou dizendo que nós somos espíritos oriundos do umbral. Muitas vezes a corrigenda ela é necessária. Não sou a favor de espancar ninguém. Ninguém. Mas corrigir, sim. Totalmente a favor. Totalmente. Então, nós não podemos deixar que as crianças ou a juventude tomem conta com essa questão dessa liberdade dos instintos que tem por aí. As coisas não têm mais valor, não têm mais significado. Por que existe tanto suicídio entre jovens e crianças? Por quê? Por conta disso. O ser não encontra sentido na existência. Principalmente quando ele tem tudo financeiramente falando. Eu quero isso, os pais dão. Quero aquilo, os pais dão. Qual o sentido da vida para ele? Então nós precisamos pensar. Jesus, o divino educador, nos ensinou há 2000 anos. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Pode, pode. Não pode, não insiste. Mas hoje, tudo pode. E se não puder, os filhos batem nos pais para que passe a poder. É uma inversão de valores que nós estamos enfrentando na nossa sociedade. Mas todos nós queremos viver num mundo de regeneração. Como é que isso pode acontecer? É difícil. A criança é o fruto da educação recebida. E para essa tarefa educativa faz-se necessário compromisso, disciplina, rotina, objetivo, responsabilidade, afeto, diálogo, vivência e exemplos edificantes. Mas os pais hoje não querem nem saber. A criança vai para a escola, volta da escola, vai. Os pais não querem saber. Marca-se reunião de pais na escola. Como é que é? Chega aquele monte de pais. Todos os pais, não é isso? A Cecília aqui pode dizer, ela é professora. Você também. Então, todos os pais vão, não vão? Só os que não precisam. Só os que não precisam, né? Aqueles que precisavam ir mesmo, nem aparecem. E a culpa
é do professor, porque o filho não está aprendendo muitas vezes. Então, nós precisamos entender que nós somos seres em evolução. E no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós precisamos de uma injeção diária de disciplina. Mas a gente morre de medo de agulha, né? Então, tomar injeção, deixa esse negócio de lado. O encargo para guiar os primeiros passos e de encaminhar para o bem cabe aos pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Para lhes facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. É o que Kardec coloca para a gente no capítulo 28 do Evangelho. Mas nós não entendemos isso ainda. Nós achamos que ser pais é simplesmente botar o ser no mundo. E aí, como diz o ditado, né? É criar como Deus criou a batata. Né? Porque só vai esparramando lá, lançando ramas pelo chão. Porque a gente fala o ditado errado, né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. E não é. Batatinha, quando nasce, lança rama pelo chão. No livro Antologia da Criança, tem um texto de Meimei, que é intitulado Súplica da Criança. E lá Meimei escreve assim: Senhor, disseram aos homens que me queriam tanto, mas, ao atingir-lhes a casa, não dialogaram comigo, segundo as minhas necessidades. Quase todos me ofereceram um berço enfeitado, mas poucos me deram o coração. Afirmam que devo procurar a felicidade. Entretanto, não sei como fazer isso, se os vejo a quase todos sofrendo e rebelando-se por não aceitarem as disciplinas da vida. Escuto-lhes as lições de pais, contudo, acompanho-lhes as rixas em vista de estarem sempre exigindo o maior quinhão de recursos da terra. Recomendam-me buscar a alegria, mas muitas vezes observo que está misturado de lágrimas o leite que me estendem. Erguem palácios para mim. No entanto, entre as paredes dessas mansões coloridas e belas, renovam a cada dia reclamações e queixas que não sei compreender nem registrar. Explicam que preciso praticar o perdão e, ao mesmo tempo, muitos me mostram como exercitar a vingança. Senhor, que será de mim nesse grande mundo que construíste entre as estrelas, sempre adornado de flores e aquecido de sol, se os homens me abandonarem? Fazei que eles reconheçam que dependo deles, como o fruto depende da árvore. E tanto quanto seja possível, dizei-lhes, Senhor, que terei comigo apenas o que me derem, e que posso ser, enquanto estiver aqui, unicamente o que eles são. E nós achamos que encher os filhos de presentes substitui a presença que nós teríamos que ter junto a eles. Nunca substituirá. Nunca. Porque nós, hoje, ainda mais, com
a questão da internet, todo mundo tem. E nós deixamos, então, muitas vezes, os nossos filhos aprenderem pela internet. E muitas vezes nós vemos os pais com crianças de 2 anos, entregam para ele o smartphone, o tablet, e falam, nossa, mas ele é tão inteligente, olha, já sabe mexer. Ninguém nega a inteligência dos espíritos que estão reencarnando no planeta Terra. Porque todos nós já conseguimos atingir um grau de desenvolvimento intelectual razoável. Mas o nosso desenvolvimento moral está extremamente a desejar. Então, nós não devemos dar o tablet para uma criança de 2 anos. Nem para uma criança de 7 anos. A Cecília conhece a minha filha mais nova. Quando eu mudei para Rio Preto, ela tinha, eu acho que, 7 anos de idade. E elas estudavam lá no Santo André. E um dia, eu voltando, chegando em casa, ela pega e vira e fala assim para mim, pai, você tem que me dar um celular. Por que eu tenho que te dar um celular? Todas as minhas amigas têm. Eu falei, problema delas. Você só vai ter celular quando eu achar que você deve ter um celular. Por enquanto, é eu que levo você para a escola, é eu que busco você da escola. E se tiver algum problema, os encarregados na escola vão entrar em contato comigo ou com a sua mãe. Então, esquece essa história de celular. E não dei. E não sofri nem um pouquinho. Agora tem pai e mãe que entram até em depressão, porque muitas vezes não conseguem dar para o filho aquilo que eles estão pedindo no exato momento. Então nós precisamos aprender que a educação, ela é dura para que nós possamos aprender. Porque se fosse fácil, nós já estaríamos vivendo em mundos felizes e não num mundo de provas e expiações. A educação é uma construção diária. Então nós precisamos pensar sobre isso. Ao invés de comprar para seu filho as coisas que você nunca teve, ensine-o as coisas que nunca te ensinaram. A experiência que nós já adquirimos, ela serve para que a gente possa transmitir para aqueles que chegam na condição de filhos. Mas nós, basicamente, não fazemos isso. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam independentes. Então, deixa ele por conta dele mesmo. Né? Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Esse é um texto intitulado Amparo à Criança, de Batuíra, e está no livro Mais Luz. Então, nós temos que, como diz Batuíra, induzir as crianças para que elas possam se esforçar para também construir um mundo melhor. Porque, volto a falar, o mundo só aqui, planeta Terra, só será um planeta de regeneração quando nós estivermos regenerados. Então, que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, nos dar ânimo e disposição
para que a gente possa estar sempre buscando nos seus exemplos o caminho para que a gente possa percorrer aqui na nossa jornada física. Muita paz. Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em seu nome, a fim de estudarmos e aprendermos mais sobre os teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, a presença de todos, encarnados e desencarnados. Agradecemos a assistência que sempre recebemos de nossos guias e mentores espirituais. Agradecemos por tudo quanto recebemos, mesmo aquilo que consideramos como ruim, pois devemos entender que tudo faz parte do nosso processo de aprendizagem. Enfim, Senhor, agradecemos pela vida, por essa oportunidade maravilhosa que temos de buscar a nossa reformulação moral. E pedimos-te que nos ampare, que nos guie, que nos fortaleça, para que estejamos sempre buscando-te através da exemplificação dos teus ensinamentos. Pedimos também a tua assistência, o teu amparo, por todos os irmãos, encarnados e desencarnados, por todos os que se encontram em sofrimento, principalmente por aqueles que ainda não acordaram para as realidades da vida espiritual e que sempre e acima de tudo se cumpre em nós a tua vontade. Que a tua vontade se faça em nós hoje e sempre. Assim seja.